Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo vai ser o Efatá de Deus. E para isso nós vamos ler Marcos do versículo 32 ao 35. Eu vou ler nesse momento o 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. Então aqui Jesus ele estava em uma região chamada Decápolis e lhe trouxeram esse homem que não podia ouvir e tinha muita dificuldade na fala. Mas as pessoas que o trouxeram tinham fé, né, que Jesus poderia curá-lo. Como ele não podia ouvir a palavra para se fortalecer na fé, porque é a palavra que nos fortalece a fé, e nem orar verbalmente por causa da fala tinha uma dificuldade na fala, Jesus ele usou de alguns gestos para encorajar a fé desse homem e curá-lo, né? Então aqui eu vou falar sobre 4 gestos que Jesus usou para a cura desse homem. O primeiro gesto está lá no versículo 33, que diz assim: e tirando de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Então, Jesus tocou ele com os dedos, né? Por que Jesus tirou ele da multidão, né? Por várias situações, para não expor a dignidade dele, para ter um encontro pessoal com ele, né? Para evitar o sensacionalismo, né? Que Jesus é humilde, ele gosta de fazer as coisas com compaixão e não para aparecer, né? Então, é esse tipo de situação que fez com que ele tirasse esse homem do meio da multidão e levou para um lugar mais privado, né? Então, esse toque que Jesus usou para curar esse homem foi exatamente onde era o sofrimento desse homem, que era o ouvido surdo, né? Então, nós sabemos que na palavra de Deus nos mostra várias estratégias que Jesus usou para curar as pessoas, né? Ele curou de longe, ele curou de perto, ele curou tocando, ele curou ao ser tocado, né? Então, Jesus, ele sempre sabe onde está a nossa dor. Mesmo que nós não consigamos falar, ele alcança o nosso interior, né? Com sinais que nós vamos entender. Ou seja, ele se comunicou com este homem apesar da sua limitação, né, na comunicação. E isso aqui a gente pode tirar uma lição para nós, como servos do Senhor, né? Sempre quando vem alguém para nós ajudar, nós devemos sempre estar pedindo ao Espírito Santo que nos dê estratégias, a estratégia certa, né, para que nós venhamos usar no momento certo, né, para curar, para libertar, para ajudar alguém. Jesus fazia isso. E nós, como servos dele, devemos seguir o seu exemplo. O segundo gesto foi a saliva. Ele usou a saliva. Está lá no versículo 33, né? Na parte B, que diz assim: e cuspiu e tocou-lhe a língua. Então, o primeiro ele tocou nos ouvidos, né? Deu o toque nos ouvidos. Agora ele usou a saliva, tocou na boca dele, né? Cuspiu e tocou-lhe a língua. A saliva, apesar de ser algo antigênico, naquela época ela era muito usada, era comum ser usada para curar naturalmente enfermidades, né? Igual os remédios naturais de hoje. E Jesus, ele usou esse método transformando o comum em algo sagrado, mostrando dessa forma que qualquer coisa ele pode tornar um meio de graça nas mãos dele. Então, nas mãos de Jesus, qualquer meio comum pode se tornar algo sagrado para fazer o milagre, para fazer a cura. E nós não somos diferentes, porque ele disse que nós faríamos coisas maiores que ele. Então, nós também podemos ser usados, né, para fazer isso, né? Pegar qualquer coisa comum e tornar sagrado para ajudar uma pessoa. Amém? O terceiro gesto está lá no verso 34. E erguendo os olhos ao céu, suspirou. Então, foi um suspiro que ele deu. O terceiro gesto foi um suspiro. Esse suspiro aqui significa uma profunda compaixão, né? Ele mostrou que carregava em si o sofrimento daquele homem. E ele se comoveu com a situação daquele homem. Outra lição que nós temos aqui. Toda a cura, toda a libertação, todo o milagre, quando você tem compaixão, quando você se coloca no lugar da pessoa, tudo flui melhor, né? Até a intercessão que você faz, que se você se coloca no lugar da pessoa,
ela flui e tem efeitos que dão frutos mesmo, sabe? Então aqui nós vemos que a compaixão de Jesus levou à cura deste homem, amém? E o último gesto que ele fez foi falar, né? Então aqui no verso 34, na parte B, diz assim, ele disse, efatá, isto é, seja aberto, ou abre-te. Então, aí ele finalizou a cura. Abriu os ouvidos, abriu a fala e abriu também o coração do homem, né? Porque Jesus, ele quer o nosso coração transformado. E ele não pode fazer uma obra completa sem fazer a obra no nosso coração também, né? Então, foi uma abertura completa. Os ouvidos para escutar a verdade, a boca para testemunhar e anunciar, e o coração para perdoar, para amar e para ser transformado. Amém? Então, o que tem travado seus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Em Isaías 50, 4 e 5, num resumo, fala assim, ele despertou meus ouvidos para escutar como um discípulo, né? Então, esse homem, ele se tornou um discípulo de Jesus, porque Jesus abriu os seus ouvidos, sua boca e seu coração. O que tem travado a minha boca? O medo, a vergonha, o pecado, né? O que tem travado a nossa boca para falar do evangelho do Senhor Jesus, as pessoas que estão nas trevas? O que tem travado o nosso coração? A dureza, a incredulidade, né? Então, nós devemos deixar o Senhor nos tocar a cada dia e falar efatá, né? Falar efatá, abre-se, abre-te. Que nós possamos dar essa liberdade para o Senhor na nossa vida, para Ele abrir por completo tudo aquilo, Senhor, que nos leva a fazer de bom para o reino de Deus. Amém? Senhor, toca sempre, Pai, nos nossos ouvidos, para que nunca deixemos, Senhor, de escutar a Tua voz. Toca, Pai, na nossa boca, Pai, na nossa língua, para anunciarmos as boas novas da salvação, Pai. Toca, Senhor, no nosso coração, para que ele se abra para o Teu agir transformador, Pai. Toca, Senhor, onde ninguém mais quer tocar, Senhor, e transforma as coisas comuns, Pai, em milagres, em cura, em libertação, Pai, em nome de Jesus. Ô, Senhor, nos fortalece cada dia em Ti, Senhor. Fala conosco a cada dia, Pai. Abre, Senhor, o nosso coração, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, e tocar em Ti em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Se alguém gostou desse estudo, curte e compartilhe em nome de Jesus. Amém.